Beatriz Souza, Larissa Pimenta, William Lima, Rafaela Silva, Maíra Guiar e Leandro Guilheiro. O que eles têm em comum? Bom, uma coisa a gente já sabe. Eles sabem jogar alguém no chão. Foco, concentração e disciplina. Esses também são aspectos que os conectam. A ideia de competir entre os maiores do mundo dos mais variados esportes, representar seu país no pódio, quebrar recordes e até quem sabe alcançar a glória olímpica. O que isso desperta dentro de você? Como transformar um sentimento em ação, uma ideia em um fato, um sonho em realidade? Como poderia tornar isso possível? Como é que eu faço para ser um campeão olímpico? Calma aí. Primeiro, você precisa ser visto. Eu sou Stanley Sugarman, olheiro do Sixers. Não, essa não é uma produção de Adam Sandler. E ele não é um dos nossos personagens. Mas agora que conquistei sua atenção, eu quero falar de pessoas reais. Tá vendo esse cara aí? Ele é olheiro do Corinthians. Esse cara aqui. Ele treina e seleciona seus atletas. E esse então? Ele é um scout de basquete. Leva talentos para jogar em ligas de base do exterior. Vida glamourosa e cheia de viagens. Muitas pessoas acreditam que os olheiros têm uma vida emocionante, viajando pelo mundo e assistindo jogos em grandes estádios, com acesso privilegiado a atletas famosos. Fato? Faz 30 anos que eu tô nessa liga e é como se eu fosse nada. Acho que o Adam Sandler não concorda muito não. A realidade é que a carreira de olheiro exige várias jornadas extensas. Muitos deles precisam observar atletas em jogos menores, que não possuem o glamour das grandes arenas que recebem centenas de milhares de pessoas todos os meses. Olheiros, captadores, scouts, observadores técnicos, chame-os como quiser. Eu prefiro chamá-los de caçadores de talento. Meu nome é Leandro Guilheiro, fui atleta do Pinheiros aqui por um tempo também, conquistei 2 medalhas olímpicas, uma aqui pelo clube. Aposto que você já ouviu falar de um dos grandes medalhistas brasileiros. Um dia, ele também sonhou em ser um campeão olímpico. Ele jamais teria conquistado isso se não tivesse sido visto. Luiz Gustavo de Souza Pena, auxiliar técnico. Meu nome é Wagner Cardoso, eu tenho 35 anos, fui atleta por 20 anos. Hoje eu sou professor e treinador também aqui na Orcamp Unimed. Meu nome é Rubens dos Santos Júnior, estou aqui no Instituto desde 2020. Meu nome é Letícia Soares, eu tenho 28 anos. Hoje, atualmente, eu sou professora da Escola de Formação. Meu nome é Élica de Oliveira Costa, tenho 24 anos, estou aqui no projeto há 2 anos, como professora de iniciação esportiva. Benoit Labrecque, I'm coaching around the world like national team. Meu nome é Maria Suelen Altman, faz 2 anos que eu sou técnica aqui do Esporte Clube Pinheiros, eu fui atleta. Mas afinal, quem são essas pessoas? E qual é o verdadeiro papel delas na formação de grandes atletas? Voltado para os clubes profissional, que é a outra área que eu exerço, que é a captação, a gente tem um processo de estar fazendo visitas, né, nos projetos, acompanhando competições importantes da base, como o Campeonato Paulista, Campeonatos Brasileiros, e pontuando esses atletas. Com a profissionalização dos olheiros, que passaram a ser chamados de captadores, também começou a ser falado o termo scout. Mas afinal, o que é um scout? Scout é um termo do inglês que significa procurar ou explorar. E no esporte, o scout faz literalmente isso, buscando talentos individuais. Além disso, muitas vezes os scouts acabam agenciando esses atletas. Hoje me dedico a agenciar, a trabalhar na carreira de atletas profissionais de basquetebol. Quando a gente vai selecionar um atleta de base que ainda não é profissional, a gente trabalha muito com a observação, né, presencial. Então a gente assiste jogos, campeonatos no Brasil todo, para tentar buscar esses prospectos que a gente chama, que a gente acredita que possa chegar a ser um atleta profissional. Nem todos sabem, mas o rugby em cadeira de rodas é uma das modalidades paralímpicas mais fortes do Brasil. E assim como as outras, existem métodos de captação de atletas. A gente está buscando contar com alguns atletas ao longo do ano, que é o que a gente chama de programa nacional. Então, a cada ano a gente tem um número de atletas, atualmente são 24, que podem servir à seleção a qualquer momento dentro do ano, independente das atividades que a gente fizer.
para isso, eles participam de um tryout, como se fosse uma peneira na Copa dos Campeões, que é o último torneio oficial do ano, que ele é feito no mês de dezembro. E para os atletas que a gente já conhece, a gente faz a observação deles ao longo da temporada, principalmente nos eventos de clubes, já que a gente não consegue estar o tempo todo com todos eles. No judô, essa seleção de atletas se dá de uma maneira bem parecida. A gente vê muito em competições, então como a gente está em competição da base, né, que é o sub-18, sub-21, vem dos atletas que se destacam bastante na categoria, então acaba que a gente mesmo somos os olheiros, né? Não tem uma pessoa específica que olha e fala, ó, e a gente também, depois dos Jogos Olímpicos, está tendo muita procura. Tudo isso que os caçadores de talento falaram se encaixa no método de captação por observação presencial. Como eles disseram, podem ser feitas tanto em campeonatos, como em clubes ou outras instituições. Esse método é muito utilizado em quase todos os esportes. Mas existem outras maneiras de captar um atleta. Uma delas é através de seletivas dentro dos próprios clubes, nas quais os treinadores fazem teste com os atletas para escolher quem vai fazer parte da sua equipe, que é o caso do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, um centro de treinamento de atletismo que recebe dezenas de alunos de toda a cidade de Campinas. As crianças vêm através de várias fontes, né? Uma delas é indicação, né? Um vai chamando o outro. Também temos o projeto de visitas escolares. Algumas escolas visitam aqui a instituição e alguns alunos ficam. Então é um processo espontâneo, mas todos eles passam pelo mesmo processo de triagem. A partir do momento que o atleta tem o desempenho para alguma prova específica, e aí nós selecionamos e ele passa a participar, né, do grupo de treinamento. E aí ele vai treinar de forma mais específica para essa prova que ele tem mais desenvoltura. No Clube Hípica de Campinas, o técnico das categorias de base de basquete Rincon também realiza essas seletivas, só que em períodos específicos do ano. Nós temos um planejamento sempre no final do ano. Nessa época a gente começa a programar quais categorias que nós vamos disputar o ano que vem. Por exemplo, a equipe que está treinando no fundo joga o Campeonato Paulista. Aí é um outro cronograma para fazer essa seletiva, pegar esses jogadores com nível para jogar esse tipo de competição. As equipes que não jogam o Paulista, ocorre a seletiva também, mas a preferência é o sócio, principalmente as equipes menores. Dificilmente nas equipes até 14 anos a gente recruta, é só surgir alguém com muito potencial. Nas equipes mais velhas, principalmente que jogam Paulista, boa parte dos atletas são sócios militantes. E aí tem todo esse planejamento, faz uma ficha de inscrição, onde se coloca os dados, da onde da cidade, que clube que jogou, se já foi federado, se não foi federado, vem meninos de outros estados. Os caçadores de talentos também podem ver os atletas através de vídeos que os mesmos mandam. Assim, talentos de diversos lugares podem chegar em clubes distantes de casa. Eles mandam um vídeo no link que a gente faz da seletiva, que serve para a gente avaliar o nível que eles jogam, eles têm os highlights, e a partir daí a gente faz uma linha de corte antes deles chegarem aqui. É que às vezes pelo vídeo a gente já observa que aquela característica não vai enquadrar naquilo que a gente precisa no momento. Mas esses vídeos nem sempre são feitos pelos atletas. The thing that I record here, it's more to see the new player and have a remember of those players. On the other side, I'm analyzing more my player that should become a tryout and everything. For me, it's really important that those small techniques that I gave to them at national program, I see them in those games, and it's why I record the game, because now I'm looking at the game like as a spectator. I'm seeing some of the thing, but to find all the small detail, you need to go a few times backward, forward to see if you really do what it's important. And you got 4 players on the court that I'm not able to analyze all 4 players at the same time. That sometimes I watch a video 4 times just to watch the 4 different players. Como é que eu faço para ser campeão olímpico? Eu acho que ainda não expliquei como ser visto. Existem alguns critérios para ser selecionado em um clube. Os critérios eu uso como 4 valências, né? O físico, o técnico, o tático e o mental, que são voltados muito para a parte deles de o primeiro relacionamento com a bola, né, que é o técnico, ele ter esse refino técnico, uma das coisas que a gente identifica, a parte
física, né? A parte de, se for da idade de 6 anos até 14 anos, a gente vê muita parte de coordenação, agilidade, né? E daí, da idade para cima, aí, de 14 para cima, já vê todas essas valências físicas, né? Que é agilidade, coordenação, força, né? Aí já entra força. Existem vários critérios. Existem critérios antropométricos, envergadura, altura, isso é importante. Existe critério técnico, né, tático, como o atleta desempenha na quadra, nos jogos. Às vezes um critério ele está à frente de outro. A gente avalia suas melhores potencialidades, né, baseado no ponto de vista de performance e desenvoltura, né? Só que a gente também respeita o processo do que esse jovem gosta de fazer também. Convivência, tem que conviver bem em grupo, porque embora o judô seja um esporte individual, você depende do outro, né, de um grupo para treinar. Tem um dado perfil também que a gente vê muito a questão histórico-familiar, como é que funciona, como é que eu convivo com a família, como é que eu convivo com os parceiros de treino, os antigos parceiros de treino de clubes, academias antigas, porque o atleta pode ter bons resultados quando jovem, mas ele pode causar muitos problemas no grupo, pode não se encaixar na nossa cultura. Então, essa é a primeira coisa, o perfil do ser humano. Segunda coisa, se encaixa na nossa cultura mesmo, que ele pode ser uma boa pessoa, mas também, de certa forma, não está disposto a pagar o preço, que é bem alto aqui. A exigência é bastante alta em termos de rendimento, de assiduidade, de disciplina, essas coisas, né? Tem o terceiro ponto, que é a questão técnica mesmo, assim, como o atleta desempenha hoje, qual é a perspectiva futura dele, se a gente vê que tem espaço para melhora, quanto é essa melhora. Pois é, como o Guilherme disse, não é só sobre as habilidades físicas e táticas. Você precisa saber viver em grupo e ter uma mente forte. Comprometimento é a disciplina, assim como foi o que me motivou, o que me levou, né, quando eu, no meu tempo de atleta, a chegar um pouco longe, né, chegar a competições internacionais, como o campeonato mundial, e isso é a base de tudo, porque quando nós temos ali uma continuidade no treinamento, o resultado também vai surgindo, porque às vezes tem aqueles atletas que não têm um diferencial, né, não é aquele atleta fora da curva, mas ao longo tempo de treino, pela dedicação, compromisso, a disciplina, ele acaba até superando aquele que pode ser chamado, né, de fora da curva, os atletas talentos, vamos dizer assim. O fator mental, né? Ansiedade. É uma das coisas que, às vezes, ele tem um potencial para desenvolver mais, mostrar mais coisas, e se deixa levar pela ansiedade, né? Um certo nervosismo, que é normal, né? Natural. Quando se trata de uma avaliação de uma grande equipe, né? Já pesa um pouco do que uma equipe menor. Primeira coisa é respeito, né? Principalmente aqueles... Porque tem os associados que já entendem, né, como que funciona o clube, e tem os militantes. Então eles têm uma cartilha, como que é o comportamento aqui dentro do clube, respeitando as regras. Né? O respeito dentro do grupo também, que é importante, né? Um respeitar o outro, independente das diferenças. Como é que eu faço para ser um campeão olímpico? Bom, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ouvir. Primeiro você tem que gostar daquilo que você faz, porque você gostando vai ser mais fácil você ter um comprometimento, ter uma disciplina, estar sendo submetido, né, a diversas obrigações, orientações, que às vezes é cansativo, né, para o jovem, para o atleta, mas se ele gostar, se ele tiver vontade para isso, ele acaba sendo mais fácil, né? Trabalhar, treinar, se dedicar, se esforçar, tudo isso é importante, a gente tem que alimentar o sonho. Se a gente vai conquistar, chegar naquele nível, é só o tempo que vai dizer, mas não pode se acomodar. O esforço deles que vai depois refletir lá na frente e as oportunidades. No fim das contas, é o atleta que abre as portas dele. O atleta ele pode ser um profissional, ele pode chegar muito longe, ele pode chegar num alto nível. A questão social é mais um elemento dentro desse processo. Às vezes tem famílias com uma renda familiar menor, mas que dão muito mais suporte para o atleta, e isso facilita o processo de formação dele, do que outras que, apesar de ter uma condição social melhor, não dá esse suporte, até por, às vezes, outros interesses, e isso dificulta também. Tem jogador que faz uma carreira com 12 anos saindo de uma cidade, vai morar 200 quilômetros de distância, longe da família, sem estrutura, e às vezes isso não reflete lá na frente para se tornar profissional.